Amém. Bom dia, graça e paz. Já tudo bem com você? Amém. Vamos orar antes da gente começar. Pai, nós te damos graça, Senhor, por esse momento. Nós estamos aqui essa manhã, Pai, por causa do Senhor, Pai. Nós estamos aqui de propósito, Pai, pelo Senhor, Pai, para te conhecer mais, Senhor, conhecer mais da Sua palavra. Nós queremos ser transformados, Senhor, nessa manhã, pelo conhecimento da Tua palavra, Senhor, sair daqui, Pai, com o nosso coração ainda mais ardente, Senhor, pelas Tuas escrituras, Senhor, pelo Senhor, Pai. Queremos crescer em amor ao Senhor, Pai, cada dia mais, Senhor. Sim, Pai, que possamos cada dia mais te amar com todo o nosso coração mesmo, Pai, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. O Senhor é a causa, a razão da nossa vida, Pai. Nós te amamos e amamos estar nesse lugar, Senhor. Nós te damos graças por essa manhã. Espírito Santo, você tem liberdade para falar aos nossos corações aquilo que você quer, aquilo que nós precisamos ouvir. Nós desejamos ouvir, Pai, aquilo que o Senhor quer falar para nós essa manhã. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como o Senhor Cláudio falou, hoje a gente vai estar continuando, mais precisamente a gente vai estar encerrando a nossa série sobre o livro de Romanos. A gente vai estar falando sobre os últimos capítulos que nos restam essa manhã. Queria só fazer uma recapitulação rápida daquilo que a gente viu nas últimas semanas. A gente começou a estudar o livro de Romanos, lembrando que a carta aos Romanos foi uma carta de Paulo, escrita para a igreja que estava em Roma. Não era uma igreja que Paulo havia fundado, mas era uma igreja que Paulo pretendia passar por ela. Inclusive, tudo indica que Paulo, quando estava escrevendo essa carta, ele estava para ir para Jerusalém, pouco antes dele ser preso, e acabou que ele foi para Roma, levado preso, mas ele chegou em Roma e teve lá momentos com os irmãos. E aqui na igreja de Roma, aparentemente havia uma divisão muito grande entre os cristãos gentios e judeus. Havia algumas divergências, uns se achavam melhor do que os outros, e Paulo vai, dentre muitas coisas, ele vai tentar acabar com essas divisões. No capítulo 1 de Romanos, a gente vê a saudação de Paulo, a gente vê Paulo apresentando a mensagem da carta, a gente vê ele falando sobre a condição dos gentios, que esqueceram, trocaram a verdade de Deus pela mentira, as práticas que eles seguiram. No capítulo 2, Paulo vai falar sobre os judeus, que eles também não tinham do que se gloriar, naquilo pelo contrário, que eles julgavam os gentios, eles mesmos praticavam as mesmas coisas, porque no capítulo 3 Paulo resume tudo dizendo que todos pecaram, e todos estavam separados da glória de Deus. É interessante que Paulo vai no capítulo 3 deixar claro, não quer dizer que não tinha vantagem nenhuma ser judeu, não. Uma bênção, era do povo de Deus, da linhagem de Jesus, Jesus veio da linhagem dos judeus, que glória a Deus. Mas isso não dava vantagem nenhuma para ele ser salvo. Assim como você nascer num berço evangélico, é uma bênção que você já vai ouvir a palavra de Deus desde cedo. Mas se você for lá no departamento infantil, você vai ver que é falado sobre salvação do mesmo jeito, como se a pessoa nunca tivesse ouvido falar do evangelho. Você consegue entender? Porque todo mundo precisa aceitar Jesus, independente da sua linhagem, da sua descendência. E Paulo coloca todo o mesmo nível. No capítulo 4, ele vai trazer Abraão como esse exemplo de justificação. É Abraão que foi considerado justo por conta da fé. A Bíblia vai dizer isso, né? Abraão creu e isso foi-lhe imputado como justiça. E isso antes mesmo de ser circuncidado. Porque se a questão dos romanos era quem era judeu e era circuncidado, que a circuncisão era o sinal externo da aliança interna que havia no coração. Se a questão dos judeus era se achar melhor porque era ser circuncidado, Paulo diz logo, olha, Deus considerou Abraão justo quando ele nem circuncidado era ainda. Então ele botou todo mundo no mesmo nível, mais uma vez. E aí no capítulo 5, nós vemos Paulo falando que agora pela fé nós temos paz com Deus. E eu gosto dessa parte, a gente não vai falar sobre isso, amém? A gente vai chegar lá onde a gente vai falar essa noite, mas só para recapitular. Eu gosto dessa parte porque Paulo vai começar a dizer que a gente não se gloria nem somente nisso. Até nas nossas tribulações a gente se gloria. Porque a tribulação produz perseverança, a perseverança produz em nós experiência, e essa experiência produz em nós esperança. E eu gosto que ele diz que essa esperança não nos traz frustração, ela não nos decepciona, porque o amor de Cristo foi derramado nos nossos corações. E que grande verdade, nós já temos o amor de Deus no nosso coração para andar em amor com o nosso irmão, e a gente vai ver como a gente precisa andar em amor, hoje, no tema de hoje. Mas eu gosto também, porque Paulo está também trazendo uma mensagem, ele diz, olha, a nossa esperança em Deus nunca vai nos decepcionar, porque Deus, ele enviou o Espírito Santo até nós. E essa é a maior prova de que a gente não precisa perder a nossa esperança em Deus. Ele vai dizer depois, se nós quando ainda éramos fracos, ele morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque dificilmente alguém morreria por alguém bom.
Talvez eu dissesse, rapaz, para o pastor Rodrigo eu dou a minha vida. Talvez eu dissesse, rapaz, eu vou dar não. O pastor é uma pessoa boa, mas dar a minha vida é muito forte, né? Talvez pela minha família, mas por uma pessoa qualquer, não estou dizendo que a pessoa era ruim. Aí ele diz, pronto, Deus provou seu amor para conosco, tendo Cristo morrido, sendo nós ainda pecadores. Essa esperança não está dúvida. Ele até diz, se ele fez isso quando a gente ainda era inimigo, imagina agora que a gente é reconciliado. Seremos por ele salvos da ira. E aí ele vai trazer o contraste entre Adão e Cristo, né? Adão pecou, por um só homem veio o pecado no mundo, mas também por um só homem veio a justificação. E eu gosto que ele deixa bem claro. E Cristo não é exatamente como Adão, porque se Adão já teve consequência muito grande, em Cristo teve bênção muito maior. Inclusive ele conclui dizendo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí no capítulo 6 ele deixa bem claro, traz o equilíbrio, isso não quer dizer que a gente vai viver de qualquer maneira, se onde abundou o pecado vai superabundar a graça, vamos viver no pecado, para que a graça abunde ainda mais. Pelo contrário, nós agora morremos para o pecado. E aí no capítulo 6 ele vai deixar bem claro que nós não estamos mais sujeitos ao pecado. E eu tenho trazido muito ao meu coração nesses últimos meses, nesses últimos dias, na verdade. A vida em santidade com Deus não é um peso daquele que nasceu de novo, é um privilégio. Você imagina eu e você, a gente não conseguia andar agradando a Deus, a gente não conseguia, a gente era preso, escravo ao pecado. E agora eu e você pode andar sem pecar. Meu irmão, se a gente peca, a gente confessa, se arrepende, fala a Deus e segue a vida, amém? A gente não vive na prática do pecado. Inclusive, 1 João vai dizer que aquele que vive no pecado, aquele que anda na prática do pecado constantemente, esse não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo não tem como viver no pecado. A gente foi chamado para não pecar. Ele diz, filhinhos, eu vos escrevo para que vocês não pequem. E que graças a Deus a gente pode dar, porque a Bíblia diz que Ele nos prepara para estar diante dEle. E agora a gente pode andar diante de Deus, como uma nação santa, de fato. No capítulo 7 ele vai falar sobre essa relação da gente com a lei mostrava o pecado, a lei mostrava os nossos erros. No capítulo 8 ele vai falar mais que Cristo nos livrou da condenação. Ele diz que agora o Espírito que está dentro de nós, ele nos prende para o Espírito, nos prende para as obras de Deus. Ele diz que aquele que é inclinado para a carne, ele vai colher da carne, da corrupção, da morte, mas aquele que segue o pendor do Espírito vai experimentar de vida, porque os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Você consegue entender? Capítulo 8 ele vai terminando, trazendo mais algumas verdades, onde nós temos aquele famoso texto de quem é que vai nos condenar agora? Quem é que vai imputar sobre nós, nos acusar? Se é Cristo que nos reconciliou, se é Cristo que nos justifica, porque nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nada vai nos separar desse amor de Deus. E aí no capítulo 9, ele começa a falar um pouco mais sobre os judeus, no capítulo 10 sobre a nossa salvação, né, onde a gente tem um texto, se confessares com a boca, crer no coração. No capítulo 11 ele vai falar que apesar disso Israel não foi esquecida, as promessas de Deus ainda vão acontecer e ainda o remanescente será resgatado. Ele, por conta da rejeição de Israel, agora a gente foi colocado nessa videira, mas que não dá o direito para a gente viver de qualquer maneira, porque senão a gente também pode ser arrancado dessa videira se a gente não seguir a palavra de Deus. E a gente viu isso durante as últimas semanas. Bem, a gente teve aí, inclusive aconselho você aí no YouTube no canal do YouTube da nossa igreja, a gente vai ter as ministrações até o capítulo 11, que a gente teve até semana passada, que foi com o pastor Pedro, na escola dominical online. E eu queria começar, eu vou ler aqui com você para a gente começar. A gente vai falar hoje a partir do capítulo 12. Até o capítulo 11, Paulo vai trazendo uma parte mais teórica sobre a nossa justificação. Obviamente com várias atitudes práticas, né? Sempre a gente tem algo para extrair da palavra. A palavra nunca vai ser apenas teórica. Deus não quer só nos dar informação. Deus não quer apenas que você saiba conversar ou debater. Inclusive, isso vai ficar bem claro daqui a pouco. Mas agora a gente vai ver uma parte mais bem prática da justificação pela fé. Na verdade, o tema de fato de hoje é aplicações práticas da justiça pela fé. A partir do capítulo 12, a gente tem a parte prática bruta, se é que pode dizer assim, da carta aos Romanos. Mas eu queria começar lendo com você no capítulo 11, que eu amo essa passagem. Capítulo 11, no versículo 33, Paulo está terminando essa parte mais teórica da justificação. E depois de falar tudo isso, Paulo termina dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus.
Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Sabe, Paulo vibra ao ver todo esse plano de redenção de Deus para o homem. O plano de Deus que tolerou o nosso pecado até chegar ao tempo de Cristo, aquele que é justo e o justificador, aquele que nos reconciliou com ele, aquele que fez de dois povos um só. Paulo, ao ver tudo isso, ele diz, rapaz, quão profundas são as sabedorias de Deus. Quem é que planejou algo do tipo? Quem é que foi que deu um conselho? Deus, faz assim que é melhor. Tudo veio dele, é por meio dele e é para ele. E depois de ver tudo isso, Paulo vai começar no capítulo 12 dizendo, deixa eu tomar um pouco d'água. Capítulo 12, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bem, como eu falei em outro momento, a gente não vai ser exaustivo de comentar versículo por versículo, todos os detalhes, mas a gente vai passar um pouco por cima aqui dessas passagens. Mas eu gosto que, olha só, Paulo ele trouxe aquilo que Jesus fez por nós, e que nós fomos salvos pela fé. E ele começa a consequência disso, ou a implicação disso para a nossa vida, ele diz, olha, tendo em vista tudo isso, agora eu peço a vocês, irmãos, que a gente apresente o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas agora nós somos chamados a trazer as nossas obras, o nosso corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu amo que no capítulo 7 de Romanos, Paulo diz, agora pegue os seus membros de justiça e torne eles em membros de justiça. A nossa vida é para agradar o Senhor, como um sacrifício. E nem sempre um sacrifício, a própria palavra já diz, é o se doar de algo, é o retirar de algo. Nem sempre vai confortável. Mas esse é o convite da palavra de Deus para nós. É apresentar o nosso corpo, a nossa vida, como esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, eu acho interessante que em várias passagens a Bíblia deixa bem claro que a nossa atitude, nosso comportamento deve ser diferente do comportamento do mundo. Jesus, ele, certa vez os discípulos estavam discutindo para ver quem era o maior no reino de Deus, quem era melhor, né? Depois de Tiago e João ter pedido a Jesus para um sentar à direita, outro à esquerda. Ele diz, olha, no reino de Deus não é como no mundo. No mundo os maiores são aqueles que são servidos, aqueles que têm pessoas para lhes servir. Mas no reino de Deus, quem quiser ser o maior, sirva a todos. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Porque o reino de Deus não é como o mundo. E Paulo deixa bem claro aqui, se a gente quiser experimentar a vontade de Deus, a gente não pode tomar a forma do mundo. A gente precisa mudar a nossa mentalidade. Precisa renovar a nossa mente com a palavra. E de fato a palavra, ela muda a nossa mente, ela muda os nossos valores, ela muda os nossos conceitos. Lá em Atos diz que melhor é dar do que receber. Isso é um conceito da palavra, meu irmão. Jesus, ele ensina, eu gosto quando em Mateus 5 ele começa a dizer, olha, vocês ouviram o que é dito por aí. Amai o próximo e odiar o vosso inimigo. Mas eu vos digo agora, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, bendigam aqueles que vos maldizem. Rapaz, isso não entra na lógica do mundo, mas é a lógica do reino de Deus. E para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente precisa renovar a nossa mente para praticar da forma correta. Não adianta de nada você ter o remédio correto e usar ele da forma errada. Estava conversando com uma pessoa um dia desse, que disse que a pessoa pegou uma doença por tomar desregularmente tal remédio. O remédio era para ser uma coisa boa, mas não foi tomada da forma certa. O que você entende é que para a gente usufruir, desfrutar da vontade de Deus, a gente precisa praticar a palavra de Deus, praticar da forma correta. Não adianta só ter a palavra, é preciso seguir a palavra. E isso vai nos distanciar dos padrões desse mundo.
Só pegar aqui. Outro ponto interessante que eu acho sobre isso, eu notei aqui, lá em 1 Coríntios, é interessante que Paulo, falando para a igreja de Coríntios, ele disse que eles, não podia falar a eles como espirituais, mas como a crianças. E eu gosto que o que Paulo diz a seguir é, porque pelo fato de haver divisões, ciúmes e inveja entre vocês, isso não mostra que vocês ainda andam conforme os padrões do mundo? Isso para mim deixa bem claro, a maturidade vai nos distanciar do padrão do mundo. Para a gente viver uma vida de maturidade com Deus, nós não andamos mais segundo os padrões do mundo. Paulo está dizendo, se vocês querem viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se distanciem do padrão do mundo. O que devemos fazer? Apresentar esse corpo agora, como sacrifício vivo, santo e agradável. Porque a gente foi redimido, a gente foi resgatado por Cristo. Nós somos libertos do domínio do pecado. Nós não vivemos agora para satisfazer os nossos desejos. Pelo contrário, nós vivemos agora para agradar a Deus. Não nos conformando com esse século, não tendo essa forma desse mundo, mas renovando a nossa mente, a gente experimenta com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. No versículo 3, Paulo diz, porque pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E eu gosto de ver esse versículo, abrindo parênteses, porque mais uma vez, a gente às vezes, eu não sei você, mas eu já li muito a palavra de Deus como algo muito distante, ou algo muito impessoal. Mas aqui é uma carta de Paulo para a igreja. E como a gente falou anteriormente, havia uma divisão entre judeus e gentios. E Paulo está dizendo, olha, segundo a graça que me foi dada, ele está dizendo, como apóstolo, estou trazendo esse conselho para vocês. Ninguém pense de si mesmo além do que convém. Ninguém se acha melhor do que o outro. Porque, mais uma vez, no reino de Deus não cabe isso. Ele diz, pelo contrário, pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Versículo 4, porque assim como no só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos ao ministério. Ou que ensina, esmere no fazê-lo. Ou que exorta, faça com dedicação. Ou que contribui com liberalidade. Ou que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Paulo está dizendo, olha meu irmão, a gente é todo mundo um corpo só. Ninguém pode pensar mais de si mesmo do que convém. Nós somos chamados, na verdade, a pensar uns nos outros, porque a gente é um corpo só. E cada corpo, como cada membro do corpo tem uma função. Nós devemos, de fato, também nos empenhar na função que Deus nos confiou. É isso que ele diz aqui, ele diz, se a um foi dado profecia, que seja segundo a proporção de fé. Se é ministério, dediquemos ao ministério. Ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. E eu gosto aqui Paulo não está listando todos os dons que existem na igreja, amém? Mas eu gosto que ele traz uma diversidade muito grande. Inclusive, acho interessante que aqui ele até cita, quem tem um dom, entenda, não existem pessoas específicas que vão ser generosas. Rapaz, Deus não me deu o dom da generosidade, eu fui chamado para reter. Isso não existe. Mas existem pessoas que vão receber uma graça de Deus ainda maior, para ter ainda mais recurso, para abençoar ainda mais pessoas. Você consegue me entender? Existe um dom dado por Deus para isso. A Bíblia diz que José foi levado para o Egito, e eu acho interessante quando chega no final de Gênesis, os irmãos tudo preocupados, José agora vai nos matar, agora que ele descobriu quem é nós, agora já era, acabou a nossa vida. E eu gosto de José dizer assim, meu irmão, a gente não vai fazer nada com vocês, parafraseando, né, versão atualizada aí. Mas eu gosto quando José diz assim, olha, porque o mal que vocês fizeram, Deus tornou em bem, para salvar tanto esse povo aqui, quanto ao nosso povo. José foi agraciado por Deus para se tornar governador. Para quê? Para preservar as vidas. Porque a visão que José teve e a diligência dele de organizar as coisas preservou a vida dos egípcios para não morrerem de fome e do seu povo, que depois foi parar no Egito, porque na sua terra não tinha comida. Alguém que foi agraciado com Deus para, com bens naturais, sustentar uma nação. Um dom da parte de Deus. Eu gosto que lá em Atos capítulo 11 fala até sobre, se eu não me falha a memória, Ananias, que ele recebeu uma direção do Senhor para profetizar, para prever uma fome que viria. E aí eles juntam recursos para ajudar os irmãos. Deus tem a sua multiforme graça de agir. O que precisamos fazer é entender qual foi o dom que Deus nos deu.
e fazer o quê? Nos dedicar com aquilo que Deus nos deu. No corpo de Cristo não existe dom pequeno, dom grande, existem dons diferentes. E todos são necessários para o bom funcionamento do corpo. Efésios diz isso, que o corpo ele cresce segundo a justa cooperação de cada parte. Você imagina eu ter uma mão muito boa, mas um braço que não faz nada, um braço paralisado. Do que adianta? Do que adianta também eu ter um braço que só move muito bem, mas não consegue segurar nada? É a justa cooperação de cada parte. E aqui a gente fala de membros maiores. Eu gosto que ele diz assim, a justa cooperação, porque cada junta, cada medula, cada parte mínima é fundamental, é essencial no bom funcionamento do corpo. No versículo 9, Paulo continua dizendo, o amor, e aqui Paulo agora vai trazer vários conselhos. Paulo começa a dizer, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Eu amo o amor seja sem hipocrisia. Algumas versões vão ter, o amor seja sem fingimento. Rapaz, Deus, ele traz ao nosso coração um amor sincero. Eu não sei se você já ouviu alguém, misericórdia, está repreendido, talvez algum canta aí ao redor do mundo, na internet, mas é alguém que fala de um amor para com as outras pessoas, não, é porque Deus me chamou para amar, mas parece um amor tão forçado. Você já viu isso? Eu amo meu irmão, eu amo assim, eu amo porque tem que amar. Meu irmão, eu sei que amor é uma decisão, mas eu creio no poder de Deus que derrama o amor no seu coração, que você ama sem esforço. Não estou dizendo que não vão ter situações que você precisar se esforçar, perdoar, tolerar, mas dizer que o andar em amor com as pessoas é sempre um esforço, é sempre uma rejeição, é sempre um sacrifício. Rapaz, eu não acho que Cristo amou o pecador, tipo assim, rapaz, ai, que agonia. Não, ele amou de verdade. E se importa de verdade. 1 João vai dizer que nós não devemos amar de boca nem de palavras, mas de fato e de verdade. Esse amor sem fingimento se traduz em ações pelos nossos irmãos. Orar uns pelos outros, ver alguém passando necessidade e ajudar. Não é um amor fingido, não é um amor de cinema, não é um amor que faz, rapaz, esse negócio de amar uns aos outros é imaginação, não, é a nossa realidade, porque o amor de Cristo foi derramado nos nossos corações. E na verdade, entender que Cristo nos ama, faz a gente amar os irmãos. E ainda mais, se você ama Cristo, de verdade, você vai amar aquilo que Ele ama. E Ele ama a pessoa que está do seu lado. E ama até a pessoa que não está do seu lado. E essa está a graça do reino de Deus. Lá em 1 João ele vai dizer que esse é o mandamento que nós recebemos da parte dele. Se nós amamos a Deus, nós devemos amar também os nossos irmãos. Porque esse é o mandamento que recebemos da parte dele. Amar uns aos outros. Inclusive vai dizer que se alguém diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, esse aí é mentiroso. E nele não está a verdade. No versículo 10 ele diz, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Mais uma vez a lógica e a renovação da mente que vem pelo reino de Deus. A gente prefere dar honra do que receber honra. Esse é o reino de Deus. No versículo 11 diz, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Meu irmão, cada versículo desse dava uma ministração de um dia aí, para a gente conversar sobre o assunto. Então deixa Deus tratar com seu coração aquilo que precisamos, hein? Deixa a palavra nos ensinar. A palavra de Deus, ela é muito rica. Eu gosto quando o Salmo 109 ele diz assim, vi que toda perfeição tem o seu limite, mas os mandamentos do Senhor não. Os mandamentos do Senhor não têm limite. Você pode olhar algo e dizer assim, rapaz, que coisa maravilhosa. Você vai para o mar e diz, meu Deus, que mar imenso. Por dizer assim, até essas perfeições, chega uma hora que tem o seu limite, mas os mandamentos de Deus não. Eu gosto, acho que é o Salmo 12 que diz que a palavra de Deus é mais pura do que a prata apurada 12 vezes. Rapaz, ela é muito rica. E aqui mais uma vez, a gente poderia trazer muitos detalhes aqui, mas eu creio que aqui a palavra já é muito clara, então vamos deixar a palavra aí nos ensinando.
Versículo 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Mas não é só chorar com os que choram, que às vezes seja mais fácil talvez, porque já mexe com o nosso emocional, mas se alegrar também com os outros. Uma coisa que Deus tratou comigo há muito tempo, um exemplo prático assim, enfim, simples. Às vezes a gente está no culto e alguém está recebendo uma palavra, né? Eu chego e digo, Jonas, eis que eu te digo, você não vai para a boca do peixe, você vai ficar aqui em terra. E às vezes a atitude, a gente faz, rapaz, a palavra é para Jonas. Então, eu vou ficar aqui, né? Glória a Deus, né? Só o culto seguindo. Mas Deus há muito tempo tratou comigo a aprender a me alegrar com a palavra que meu irmão recebe. Você está entendendo? Às vezes está o irmão aqui vibrando e a gente está só, rapaz, será que vai vir uma palavra para mim? Eita, eu vou ficar aqui e está recebendo a palavra. Eu vou ficar aqui porque daqui a pouco pode ser eu. Daqui a pouco pode ser para mim. Tudo bem você ter expectativa de receber algo da parte de Deus, amém? Mas a gente é convidado para se alegrar com o nosso irmão. Rapaz, Deus está falando com ele, a gente se alegra. Rapaz, alguém aceita Jesus no nosso culto. Não sou eu, é meu irmão. Mas com isso a gente se alegra, é alguém que está chegando no reino de Deus. Você consegue me entender? Aprender a se alegrar com os que estão se alegrando também. E também chorar com os que choram. Eu gosto quando Paulo fala sobre, se não me engano, Epáfras, que ele lutava em oração pelos colossenses. E isso me chama muita atenção. Porque era alguém que estava lutando em oração por uma causa que não era exatamente sua. E a Bíblia não diz só que ele orava. Ele diz que lutava em oração. Estou dizendo que a oração é uma luta, que você vai estar ali, vai morrer. Mas mostra o empenho dele em se dedicar em oração pelos seus irmãos. Ao ponto de dizer que só que ele orava não era justo. Mas ele lutava em oração pelos irmãos, para que eles se conservassem firmes na fé, convictos daquilo que eles tinham. No versículo 16 diz, tendo o mesmo sentimento, uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, concedei com o que é humilde. Não sejais sábios aos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Aqui eu acho que a própria palavra já é muito clara. O versículo 19, ele diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas deis lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Mais uma vez, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é preciso renovar a mente. Porque isso talvez não seja o padrão desse mundo. Mas se a gente se toma a forma do mundo de revidar o mal com o mal, rapaz, fulano fez isso comigo, eu serei instrumento de Deus para castigar o mal. Eu gosto que em Tiago ele diz assim, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ele diz assim, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Rapaz, para mim esse versículo é muito forte. Porque às vezes a nossa ira, revidando, é uma forma de, me entenda, é de dar a justa medida para aquela pessoa. Rapaz, fulano fez isso comigo, ela merece receber isso. Mas ele diz que a nossa ira não produz a justiça de Deus. E Deus é mais justo do que eu e você. Então nós não somos canais de justiça. Sabe o que a Bíblia diz? Pelo contrário, quando ele tiver fome, dá-lhe de comer. Oxê, e quem é que vai mostrar a ele que ele está errado? Deixa Deus cuidar dele. O seu papel é amar o seu inimigo. O seu papel é ajudar aquele que está necessitado. Mas quem é que vai julgar isso? Deus a seu tempo vai julgar. Não deixe o mal vencer o bem. Não deixe o mal do outro vencer a sua atitude boa. Pelo contrário, deixe o bem vencer o mal. E eu gosto que eles até isso. Essa atitude vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Porque a pessoa vai olhar e dizer, oxê, como é que pode? Já viu o ditado onde, quando um não quer, dois não briga? Você já passou por a experiência de ver alguém chateado, com raiva, e que a outra pessoa não quer brigar? E que a pessoa que está chateada fica mais chateada porque a pessoa não revida. Eu estou gritando com você. Ele está calado. Não fala. Isso é para me afrontar. Parece até que o não revidar é uma afronta maior. É isso que Provérbios diz. Aquele que fizer isso vai montar brasas vivas sobre a cabeça daquela pessoa. E é de fato o que acontece. Aqui nós tínhamos alguns conselhos. No capítulo 3, no versículo 1, pode dizer assim. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores,
porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus, para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. É interessante aqui Paulo vai começar a trazer também conselhos com relação a submeter as autoridades. E a gente está falando da igreja de Roma, e Roma que é uma cidade bem política. E é interessante que Paulo diz que as autoridades foram instituídas por Deus. Não que necessariamente cada pessoa que está no poder foi Deus que colocou ela lá porque Deus queria, mas o sistema de autoridades, existir autoridades, é algo que vem do próprio Deus. Deus instituiu autoridades e nos instituiu para nos submeter às leis. Inclusive ele diz para a gente obedecer não só por medo da punição, mas por dever de consciência. A gente não pratica aquilo que a gente pratica só para não ser punido. Dá um exemplo, que deve acontecer em algum canto por aí afora. Eu estou aqui, são 10 horas da manhã, mas não tem ninguém aqui na rua, rapaz. O sinal está vermelho, mas não tem ninguém vendo. Aqui não tem câmera também, né? Então, o que é que custa, né? Mas não é só por medo da punição. Não é só por medo de sofrer uma consequência. É por dever de consciência. Você consegue me entender? Essa é a instrução da parte de Deus, porque, olha o que ele vai dizer, aquele que está indo contra a autoridade desse mundo, está indo contra a autoridade de Deus. Por que não foi Deus que instituiu? Os pastores aí dizem assim, olha pessoal, eu vou passar esse mês aí de férias, e aí tudo que diz respeito às cadeiras aqui da nave é com o pastor Rodrigo. Aí você pega, o pastor Rodrigo diz, não pode pegar essas cadeiras aqui, não pode. Aí você pega a cadeira, alguém diz, rapaz, desobedecesse a pastor Isaías? Não, desobedeci a pastor Rodrigo. Mas não foi o pastor Isaías que falou para o pastor Rodrigo ficar tomando conta dessas cadeiras? Então, você estava desobedecendo o pastor Isaías. Você consegue me entender? Ele está dizendo, olha, se você desobedece à autoridade que foi instituída por Deus, você está desobedecendo ao próprio Deus. Assim como desobedecer aos pais é desobedecer a Deus, desobedecer ao governo é desobedecer a Deus, e por aí segue. Obviamente, a gente só tem uma cláusula de exceção, aquilo que vai contra a vontade de Deus. Se a autoridade diz, vocês vão ser mortos de pregar o evangelho, aí é fazer como os discípulos. Senhor, nos dá ousadia, porque a gente precisa pregar. Inclusive, eu amo essa passagem de Atos capítulo 4. O governo disse, olha, vocês vão ter que parar de anunciar o evangelho. E aí, vamos obedecer a autoridade? Nesse caso, não pode. Então, o Senhor nos dá ousadia para a gente enfrentar isso. Ele diz que eles são cheios de Espírito Santo e cheios de ousadia para, entre aspas, desobedecer. Mas não é para desobedecer a autoridade, é para obedecer a ordem de Deus. Na verdade, até 1 Pedro vai falar que quando a gente fosse injustiçado por fazer o bem, nós não devemos nos preocupar, porque Jesus, com ele, aconteceu mesmo. Então, meu irmão, independente da situação, nós somos chamados para obedecer às autoridades. Ele diz pagar tributo, pagar imposto. Isso tudo é mandamento do Senhor também, amém? Sei que existem governos aí, por aí, exagerados, mas eu creio num Deus que nos capacita a estar de acordo com a lei. Eu gosto de ver lá eu acho que é em Mateus, quando eles precisam pagar o valor de Jesus e Pedro, né, para a chegada deles na cidade. E aí Jesus diz para Pedro, vai pescar. E aí Pedro pesca e na boca do peixe estava a moeda para pagar o imposto. A gente podia dizer, rapaz, estamos sem dinheiro aqui, mas eu não sou desse mundo, o meu reino é dos céus. Eles não, nem que seja através de um milagre, mas a gente vai estar em dia com aquilo que nos é devido. No versículo 8 diz, a ninguém ficais devendo coisa alguma, exceto o amor, com o que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Que nós temos um resumo daqui que precisamos seguir. Se a gente seguir o amor, a gente cumpre o mandamento de Deus.
No versículo 11 diz: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é a hora de vos despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegado o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudices e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Aqui é interessante que Paulo deixa clara essa expectativa. Vai alta a noite. É chegado o dia. Qual é esse dia? O dia da volta de Cristo. Paulo tinha expectativa nessa chegada de Cristo. E saber disso deve nos fazer o quê? Nos revestir cada vez mais de Cristo. Nós somos chamados para sermos imitadores mesmo de Cristo. Já ouvi alguém dizer assim: rapaz, isso aí só Jesus. Não, aí, mas também para andar desse jeito, para perdoar desse jeito, para viver desse jeito, só sendo Jesus mesmo. Ótima notícia para mim e para você. Nós somos chamados para nos revestir de Cristo, sermos imitadores de Cristo, e agora nós devemos andar como ele andou. Inclusive, 1 João, capítulo 2, versículo 6, se não falha a memória, diz que aquele que diz estar nele, mas não anda como ele andou, esse também está mentindo. Porque se alguém está nele, diz que permanece nele, deve andar como ele andou. No capítulo 14, versículo 1, ele diz assim: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Olha aí, ó. Quem come não despreza o que não come, e o que não come não julga o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Vamos dar uma pausa aqui para a gente entender. Aqui Paulo está resolvendo algumas questões de divisão, que possivelmente também havia entre alguns que acreditavam que só se podia comer legumes, e pessoas que diziam que podia comer tudo. Imagina aí, um grupo na igreja que diz: rapaz, a gente só pode comer legume. Paulo, inclusive, diz que esse é fraco na fé. Comer carne aí é sinal de força na fé. Propaganda aí, brincadeira, tá certo, gente? Mas o que Paulo está querendo deixar claro é que tem pessoas que, por não ter chegado a uma certa maturidade na fé, acham que algumas coisas são pecado. Acham que algumas coisas são erradas, que não são. Jesus, certa vez, ele falou: rapaz, o que contamina o homem não é o que entra. Os judeus, os fariseus preocupados porque os discípulos comessem e lavar a mão. Olha que absurdo. Mas lava a mão, hein? Mas eles preocupados. Jesus disse: olha, toda comida, o problema não é a comida. E aí, inclusive, eu acho que é nos evangelhos que diz assim Jesus deixou claro que todos os alimentos são puros. Então Jesus está deixando claro: a comida não é impura. Você pode comer. Mas os judeus tinham muitas restrições. Não pode comer carne de porco, por exemplo, entre outras coisas. E isso é falta de crescimento e maturidade na fé. Paulo está dizendo que essa pessoa é fraca na fé só porque ela não entendeu certas coisas da palavra ainda. Aí qual é o conselho de Paulo? Você que é forte, você que é maduro, acolha essas pessoas, mas não para discutir opiniões. E isso é interessante, porque Paulo está dizendo: olha, você tem esse entendimento, mas o seu irmão tem um entendimento ainda um pouco errado. Ei, acolha ele, mas não com o empenho só de mostrar que você sabe. Não só com o empenho de ganhar na discussão. Não só para ficar discutindo. Ei, acolha ele do jeito que ele está. Inclusive porque o Senhor é que vai julgar todo mundo. O Senhor é que sabe se ele está em pé ou se ele está caindo. Olha o que ele vai continuar dizendo. Versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. E quem come, para o Senhor come. Quem dá graças a Deus e quem não come, E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, que julgas teu irmão, e tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo.
A gente vai continuar lendo, mas presta atenção, o que Paulo está querendo dizer aqui, olha, tem situações, me entenda, aqui a gente não está falando daquilo que a Bíblia deixa claro que é pecado. Tem coisa que a Bíblia deixa claro que é pecado. Meu irmão acha que não é pecado roubar. Então, eu vou suportar ele e vou deixar ele do jeito que ele está. Não, aí você vai corrigir, dizer, meu irmão, isso está errado. Você vai ensinar na palavra. Você não vai aceitar, tipo, meu irmão está só pecando, está só roubando, deixa para lá. Mas existem situações que são só opinião. E às vezes as pessoas ficam na igreja discutindo e preocupadas com situações que são muito pequenas. Paulo está dizendo, olha, se isso for um problema mesmo, deixa que Cristo julga. A conclusão que Paulo vai chegar no versículo seguinte, versículo 13, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. A gente vai continuar lendo aqui, só... Amém. Paulo aqui está deixando claro a opinião logo dele. Ele diz, olha, não é impuro comer coisa alguma. Não é impuro. Mas a gente não deve andar julgando uns aos outros. Mas vamos ver, a gente está falando de uma coisa aqui que para a pessoa era impura. E não é uma coisa que, se a pessoa deixar de comer carne, ela não vai estar pecando, amém? Se a pessoa dizer, rapaz, eu acho que comer carne é pecado, e eu vou me isentar de comer carne, ela não está pecando. Ela só está com o entendimento errado da fé. Você consegue me entender? E está faltando, e está deixando de desfrutar, né? Mas é só isso. É só isso. Tem muitas questões por aí que são só opinião e que a gente não vê pela palavra. Meu irmão, aquilo que a gente não tiver embasado na palavra, a gente não pode impor ao nosso irmão. E a gente não pode rejeitar o nosso irmão por conta disso. Porque ele tem uma opinião errada. Mas, no meu entendimento, fazer isso é errado. Mas a palavra de Deus diz, não diz. Então a gente não pode. E mais perigoso ainda, é forçar o irmão que acha que aquilo é errado a fazer. Então eu acho que comer carne é errado. Aí você chama o seu irmão para sua casa, pega um pedação de bife, bota lá e começa a comer. O pessoal vai dizer, meu Deus, que absurdo. Eu sei que essa é uma causa que não é tão comum no nosso meio. Né? Mas eu vou pegar um exemplo aqui, misericórdia. Eu pensei em muitos exemplos, mas eu disse, eu não vou citar. Eu descartei 30. E esse foi o que eu pensei agora, que eu acho que é o melhorzinho. Por exemplo, eu vou pegar um até mais leve. Por exemplo, fazer tatuagem. Eu posso estar enganado, posso estar débil na fé, amém? Se eu tiver, você está livre para me aconselhar e eu estou aberto para ouvir, amém? Que isso fique registrado. Mas eu não vejo nada na palavra que proíba tatuagem. Misericórdia, está repreendido. Aí quer dizer que se não tem nada, eu vou amanhã no estúdio e vou fazer uma tatuagem? A gente vive num tempo, numa cultura, em que isso é tido como errado. Não é ou não é? Se você perguntar para a maioria dos seus irmãos aí, é errado ou não é? Vai dizer o quê? Que é. Aí o que eu vou fazer? Eu vou convidar meu irmão, vou chegar nele, pastor, botei aqui, Jesus Cristo. Sabe qual é o perigo disso? É o irmão ficar na dúvida. Ir lá e fazer. Ferir na sua própria consciência. Que esse é o problema. Eu sei que tatuagem é uma coisa mais grave, mas existem coisas mais simples. Tem gente que acha que é errado, por exemplo... Não tem nenhum exemplo bom não, gente. Eu vou parar por aqui, amém? É melhor não abrir lata de minhoca e ficar isso aqui aberto, que a gente não tem tempo, amém? Mas você sabe de coisas que pessoas têm como um absurdo e que é só opinião. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ficar expondo a minha opinião, praticando aquilo, com o perigo de induzir o meu irmão a fazer? Existe gente que está chegando agora na fé e vai olhar para você que está há muito tempo e vai dizer, rapaz, fulano faz isso. Mas eu acho que isso é errado. Mas fulano faz e vai fazer na dúvida.
E sabe qual a conclusão que ele vai ter aqui? É que se para você é impuro, isso se torna impuro. Lucas, para mim então é para você. Para mim é errado fazer isso. Por mais que na minha cabeça não faz, mas a minha consciência está me doendo. Então você não pode fazer. Porque se fere a sua consciência, ele vai dizer que é pecado. No final, a gente não vai ter tempo para ler tudo. Amém? Vou tentar ler o máximo aqui, mas você pode dar dever de casa, ler os últimos 2 capítulos de Romanos. Mas o ponto que eu estou dizendo aqui, aquilo que não é feito em fé, aquilo que não é feito em certeza, isso se torna pecado. E existem muitas práticas, não dá. Em um outro momento talvez não transmitido aí, a gente comenta melhor sobre algumas coisas. Misericórdia, eu estou aqui agora, melhor me resguardar, não é verdade? Mas o ponto é, existem práticas que eu já vi pessoas, mais uma vez, assuntos que são divididos, que pessoas, por entenderem que é permitido, e que na verdade deixam claro e fazem publicamente e de forma a incentivar os outros a entenderem, como uma forma de dizer, entenda que você pode fazer isso. E eu já vi pessoas que no meio dessa atitude faz na dúvida. E é isso que Paulo está dizendo. Nesse caso, você está servindo de pedra de tropeço para o seu irmão. Porque você está servindo de escândalo. O escândalo não é só você fazer algo que é errado. Não é só. Mas o pior é você fazer algo que para o seu irmão é errado e induzir ele a fazer também, ferindo a própria consciência. E o que é que Paulo está querendo dizer aqui? Gente, vocês estão preocupados com essas questões, fazendo o irmão pecar por questões que são apenas opiniões. Opiniões. E aí no versículo 17, ele deixa algo bem claro. Ele diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz, e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa. Glória a Deus, fiquem na prática da palavra. Brincadeira. Com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti, mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o faz. Porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Sabe qual é a grande verdade? Se aquilo para você entende que é certo, e pode até ser certo, mas para o seu irmão é errado, a gente não faz. A fé que você tem, tenha para si mesmo. Tenha para com Deus. Não precisa estar fazendo isso publicamente para mostrar para as pessoas que isso é certo. Meu Deus. Isso é absurdo, mas existe. Existe. Aqui a situação era comida. O irmão achava que comer carne era pecado. Aí quando se reunia, vamos botar carne aqui, vamos comer. Não, não tem problema não, isso é besteira. Come aí. Fazendo o irmão tropeçar. O que a gente deve fazer? Acolher. Rapaz, ele entende errado. Ele ainda não entendeu o que é que a palavra de Deus nos diz para dizer não. E abrindo até um parênteses. E aqui a gente está falando, as situações que Paulo bota aqui, eram até coisas ainda mais sérias. Porque eram pessoas que eram judeus. Então elas vinham dessa prática. Então a cultura delas já dizia, cara, a gente não pode fazer isso. E Paulo dizendo, olha, cuidado para não escandalizar o seu irmão. Apesar de Paulo já deixar claro, não tem problema comer carne. Mas a fé que você tenha para você, para com Deus. Se for questão de comer carne, coma carne aí, na sua casa aí, coma confortável. Mas não vai levar o seu irmão a fazer algo do tipo não. Não vai escandalizar ou levar o seu irmão a tropeçar. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Eu sei que eu trouxe esses pontos e tudo mais, mas eu creio que aqui tem uma mensagem muito grande. É que às vezes a gente está muito preocupado com os novos na fé, com situações que não são importantes. De fazer eles entenderem e aceitarem as nossas opiniões que não são importantes.
esquecendo que o reino de Deus não é comida nem bebida, nem muita coisa por aí. Mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo fala para Timóteo que existiam pessoas que faziam ousadas asseverações sobre alguns assuntos, sem nem entender o que é que estavam falando, só por conta das discussões. Paulo diz, deixa essas coisas, que nada tem proveito para o serviço na fé. Tem assuntos que são mais importantes. Tem coisas que são mais cruciais do que coisas que são apenas opiniões. E se meu irmão pensa diferente, eu não excluo ele, eu acolho. E não para botar igual abaixo a minha opinião, mas para que ele possa crescer. Porque no capítulo 15, no versículo 1, ele diz, ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Porque talvez alguém dissesse, aí quer dizer que eu, que sou forte na fé, vou deixar de comer carne aqui, porque meu irmão é fraco na fé. Paulo diz, nós que somos fortes, nós suportamos as debilidades dos fracos, e não cuidamos de agradar a nós mesmos. Exato. Você sabe que isso é certo, mas você vai deixar de fazer isso que isso é certo por conta do seu irmão. É exatamente isso. Portanto, cada um de nós agrade o próximo, no que é bom para a edificação. Não quer dizer que você vai, eita, meu irmão, meu Deus, eu queria que você, sei lá, desse 3 mortais porque isso me agrada. Não, é aquilo que é para a edificação do seu irmão, amém? Versículo 3, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que o ultrajavam caíram sobre mim. E a gente vai parar por aqui, amém? Ficou dever, a gente está encerrando hoje a nossa série de Romanos, amém? Mas no restante do capítulo 15, Paulo vai concluir esse assunto. E capítulo 16, ele vai fazer as suas saudações finais, e inclusive mencionar as pessoas que ele conhecia lá em Roma. Saudai fulaninho, saudai Cicrano, que é meu cooperador. E incentivo você a ler essa parte. Às vezes a gente olha para essa parte e diz, rapaz, é só ir falando o nome do povo. Mas não, aqui a gente tem muitos conselhos importantes. Inclusive a menção de pessoas que eram colaboradores, você vê pessoas que eram preciosas para Paulo. Mas o que eu quero finalizar com esse ponto é que Paulo ele diz, olha, nós que somos maduros, nós deixamos sim de fazer coisas que nos agradam por conta do nosso irmão que ainda não entendeu o assunto. Porque Cristo, ele não buscou agradar a si mesmo. Mais uma vez, maturidade nos faz parecer com Cristo. Maturidade nos faz distanciar do padrão desse mundo. Por isso que para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é preciso renovar a mente. Você consegue me entender? Não perder tempo preocupado com coisas que são tão simples, tão pequenas. Cara, eu fico pensando, e aqui eu não estou nem falando desse ponto ainda, né? Mas Deus já estou uma vez comigo sobre, às vezes, a gente passa tanto tempo resolvendo coisa pequena que a gente esquece aquilo que é importante. Eu creio mesmo até que um dos motivos de Deus querer que a gente viva em unidade, junto, uns com os outros, é para que a gente passe mais tempo resolvendo de alcançar e ajudar as pessoas que estão lá fora, do que resolver coisas internas. Você consegue me entender? Não que essas coisas são importantes, pelo contrário, se você tem algo contra o seu irmão, você tem que resolver isso urgente. Urgente. Inclusive, abrindo um parênteses rápido aqui, mas é interessante ver que talvez um dos problemas mais ocorridos no início da igreja eram divisões. Era falta de unidade. Principalmente que a gente está juntando dois grupos. Um grupo que não acreditava em Deus, os gentios, ou que tinham outras religiões, e o grupo dos judeus, que seguia as leis, buscava seguir. Aí juntou esses dois povos num só, num lugar chamado igreja. Pronto. Divisões. Mas Paulo traz aqui os conselhos, para que a gente viva unido, para que a gente ame sinceramente o nosso irmão. E tudo isso começa como? Renovando a nossa mente, mudando a nossa forma de pensar, botando os valores que são do reino. Porque quando a gente entende aquilo que é do reino, de agradar a Deus, a gente se sujeita às nossas autoridades, que a gente quer agradar a Deus. Quando a gente entende que Deus ama o nosso irmão, a gente não está preocupado com coisas pequenas, a gente está dedicado a acolher. Você consegue me entender?
Eu espero que você, durante essa série, tenha recebido algo. Sabe, eu incentivo mesmo você a revisitar essa carta. E a ler mesmo. Quando surgiu entre a equipe, né, a ideia da gente falar sobre um livro da Bíblia, uma coisa que comentei foi que a primeira vez que eu li um livro da Bíblia, entendendo por que ela foi escrita, quando foi escrito, eu entendi o livro. Você já leu algum versículo, uma passagem grande, você fez, rapaz, por que fulano está dizendo isso? Para que está dizendo isso? O que é que isso significa? A palavra foi feita para a gente entender. Amém. E ela não é difícil. Não é difícil. Inclusive, se surgiu alguma dúvida, a gente está aqui, ó. Você pode perguntar aí a qualquer pessoa aí. Você pode nos procurar e a gente conversa, a gente discute. Discute de forma boa, né? Não, amém, glória a Deus. Mas aquilo que a gente não souber, a gente cresce junto. Amém. Isso. O que a gente não pode é ficar engargalado no nosso conhecimento sobre Deus, no nosso conhecimento sobre a fé. Você consegue me entender? Espero que tenha dado para entender, principalmente essa última parte. Eu queria orar com você. E eu queria, sei que a gente já passou um pouco do tempo, mas eu queria só que você nesse momento pudesse pensar se teve algo, sabe, disso que foi falado durante esses dias, ou essa manhã, tantos conselhos que Paulo traz aos romanos. Eu creio que tem muitas coisas que a gente pode trazer para nós. E de a gente se avaliar mesmo. A Bíblia diz que a palavra ela serve como um espelho. O espelho mostra talvez as nossas deficiências, talvez o espelho mostre aquilo que está errado, que está bagunçado. Mas não apenas nos mostra. A palavra, ela vem carregada de graça e de unção para nos capacitar a seguir ela, para nós andarmos segundo a vontade do Senhor. Pai, nós te damos graça, Senhor, por essa manhã. Pai, eu oro, Pai, para que essa palavra, Senhor, ela se torne de fato viva em nossas vidas, Senhor. Espírito Santo, que aquilo que ainda há como dúvida, aquilo que ainda não há clareza, Senhor, que você possa trazer clareza, Pai, a cada coração aqui, Senhor. Sim, Pai, como esse espelho, Senhor, que possamos ver aquilo das nossas vidas, Pai, que ainda precisa ser ajustado, Pai, e conformado à sua imagem, Senhor, conformado à sua palavra, Senhor. Nós queremos renovar o nosso entendimento, Senhor. Nós queremos amar sinceramente uns aos outros, sermos fervorosos de espírito, Senhor. Não queremos pagar o mal com o mal, Senhor. Nós queremos ser sujeitos às autoridades, Senhor. Que a nossa vida seja um exemplo, Pai, para as pessoas que estão fora também, Senhor. Que não estejamos presos a coisas pequenas, Senhor, mas que possamos acolher uns aos outros, Pai. Uns aos outros, Senhor. Sim, Senhor, que nós deixemos de fazer coisas, Senhor, por amor ao nosso irmão. Que a gente não prefira, Senhor, a razão. Que nós não prefiramos, Senhor, o nosso conforto. Sim, Senhor, o Teu amor depositado no nosso coração faz a gente renunciar a vontades e desejos, Senhor. Porque o Senhor fez isso conosco, Senhor. Nós queremos ser Teus imitadores, Pai. Nós Te damos graça, Senhor, por essa manhã, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bem, eu quero só, antes de fazer o apelo, trazer esse último conselho. Eu creio que ficou claro, mas se teve algo, só para concluir essa última parte mesmo, se tem algo que para você é certo, meu irmão, algo que talvez para você seja certo, mas seu irmão seja errado, o reino de Deus nos ensina a deixar de fazer aquilo que é certo por amor ao nosso irmão. Não deixar de fazer aquilo que é certo, deixa eu me corrigir, mas aquilo que é permitido por amor ao irmão. Mas não tem problema nenhum fazer isso, mas vai afligir o meu irmão. Ele pode ser pedra de tropeço pro meu irmão, eu deixo de fazer. Eu digo até mais, até aquilo que não é nem algo só pra gente, mas se fazer algo vai abençoar a vida do seu irmão e foge do seu conforto, isso é ser maduro. Ser maduro é não viver para se agradar a si mesmo, para não agradar a si mesmo.
mas para agradar a Cristo. Para agradar o irmão. Porque esse é o reino, preferir dar em honra, agradar o outro, suportar o que está fraco. Amém? Tem alguém aqui no nosso meio que ainda não fez Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Ou se afastou por algum motivo? Nessa manhã, quer voltar para os caminhos do Senhor? Todo mundo de casa. Alguém aqui ainda não é batizado no Espírito Santo, com evidência bíblica de falar em outras línguas? Não? Alguém está com alguma dor, alguma enfermidade? Quer oração para cura? Todo mundo curado e sarado? Amém. Bem, então, obrigado.